formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. Oh, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Oh, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. É verdade, a formiguinha, a professorinha de Deus, nos ensina muitas coisas. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. Oh, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Oh, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. É isso aí, formiguinha! Bom dia, crianças! Gostaram da musiquinha? Vamos fazer agora a nossa oração. Então vamos lá, junte as mãozinhas, feche os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, eu te agradeço por mais este dia. Abençoa a minha família, a minha escola, meus amiguinhos, livrai de todo o mal. Amém. E hoje é quarta-feira. Quarta-feira é a nossa aula de ciências, tá certo? A gente aprendeu sobre os grupos de animais, não foi isso? Aprendemos sobre os mamíferos, sobre os répteis, sobre os anfíbios, sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais domésticos, silvestres, foi isso? Os animais úteis e os animais nocivos, não foi isso, Jardim 2? E agora vamos iniciar hoje sobre as plantas. E as plantas também são seres vivos. Os animais são seres vivos e as plantas também são seres vivos. E a gente também somos seres vivos, não é isso? Porque as plantas são seres vivos, Jardim 2 que ela nos explicou. Porque ela nasce, cresce, reproduz e morre, não é isso? E hoje a gente vai conhecer as partes das plantas, tá certo? E tia Luana vai explicar duas funções, tá certo? Por quê? O nosso corpo, ele não é dividido, as das plantinhas também são divididas, tá certo? Elas são divididas em 6, os das plantas, tá certo? E cada parte da planta, dessa divisão, tem uma função, tá certo? Porque ele não ia estar aqui só por estar. Tem que ter uma função, não é isso? Só que a gente vai aprender hoje de 2, tá certo? Para não ficar muita coisa na nossa cabecinha, não é isso? Então a gente vai aprender 2 hoje. E na próxima aula a gente vai aprender mais 2. E na outra mais 2, tá certo? Então vamos lá. Vamos conhecer as partes das plantas, tá certo? Presta bastante atenção aí. Tem as flores, as folhas, as frutas, o caule ou tronco, a raiz e as sementes. As sementes, tá certo? Novamente, tem as flores, as folhas, as frutas, o caule ou o tronco, tá certo? Raiz e sementes. Então, hoje a gente vai conhecer a função, tá certo? Presta atenção. Da raiz e do caule ou tronco.
pode chamar de caule ou de tronco, tá certo? Então vamos saber primeiro da raiz. Qual é a função da raiz? A raiz, ela fixa a planta, tá certo? Porque se não fosse a raiz, a planta ia ficar assim, andando de um lado para o outro. Imagine! Então a raiz, ela é responsável pela fixação da planta, tá certo? E ela retira do solo, ela retira os nutrientes e a água, tá certo? Do solo, a raiz. Então ela é responsável, preste atenção, por fixar a planta em um lugar. A planta fica lá parada por causa da raiz, fixada. Tá certo? Por isso que ela fica paradinha. E ela retira do solo a água e os nutrientes, a raiz. E o caule? O caule, ele é responsável, a função dele é sustentar as partes da planta. Ele sustenta as folhas, os frutos, as flores. Se não fosse o caule, ia ficar tudo caindo no chão. Imagina a gente passando e as flores caindo, as frutas caindo na nossa cabeça. Então, o caule, ele é responsável por sustentar as partes das plantas, tá certo? E ele também tem outra função. O caule também tem duas funções. A raiz tem duas funções e o caule tem duas. E ele tem a função de espalhar os sais, a água e os nutrientes pelo corpo, pelas partes das plantas, tá certo? Então o caule, ele é responsável por levar os nutrientes e a água para as partes da planta, tá certo? Para as outras partes, porque vem da raiz, vai para o tronco e ele que espalha, tá certo? Então agora vocês vão assistir um videozinho, tá certo? Sobre também as partes e a função da planta, tá certo, meu amor? Bom, preste atenção. Então vocês prestaram atenção, não foi sobre as funções, não foi da raiz e do caule, caule é outro, tá certo? Agora abre o livro de vocês, na página 303, 303, tá certo? Tô esperando. As plantas são seres vivos, que a Luana explicou para vocês. Por que são seres vivos? Porque nasce, cresce, reproduz e morre. Para crescer, elas precisam de luz, calor do sol, água e terra fértil, rica em nutrientes. Tá certo? Observe a plantinha e pinta os amigos dela. Depois faça um X em que não é amigo dela. Tá certo? Vocês estão vendo que tem o sapo, tem o sol, tem os insetos. Vocês lembram que na aula passada dos animais nocivos, que a Luana falou que eles são nocivos porque eles prejudicam tanto os seres humanos, trazendo doença, transmitindo doença, e também as plantações, tá certo? Eles destroem as plantações. Por isso que os insetos, como a formiga, gafanhoto, eles não são amiguinhos da planta, porque eles querem destruir, tá certo? Eles querem comer as plantas, então eles destroem as plantas, eles matam as plantas, tá certo? Então, os insetos como gafanhoto, como formiga, eles não são amiguinhos da planta, porque eles querem comer as plantas. Já o sapo, ele é amiguinho da planta. Mas por que, Luana? Porque o sapo, ele se alimenta de insetos. Então o sapo, ele come os insetos. Porque esses insetos, eles fazem o que com as plantinhas? Eles comem as plantinhas, né? Então o sapo, ele ajuda as plantinhas porque ele come os insetos. Porque esses insetos iam comer as plantas, tá certo? Por isso que o sapinho é amigo da plantinha. Tá certo, meus amores? Presta atenção agora. Vocês vão fazer essa atividade, tá certo? 303 e tem uma no caderno também. Tem a 304. Vocês não vão fazer hoje, mas vocês vão separar para a tia Luana, para a próxima aula, quarta-feira que vem, esses materiais, ó. Potinho de iogurte, aqueles potinhos de Danone, tá certo? Que vocês comem, vocês pedem para a mamãe lavar, o responsável lavar, tá certo? E já separa para quarta-feira. Mas tia Luana, eu não gosto de Danone, eu não tenho Danone. Não tem problema, tá certo? Pega o potezinho da mamãe, agora mamãe, eu vou precisar desse pote, tá certo? Um que ela não vai utilizar, tá certo? Ou copinho de plástico, se tiver, descartável, vocês pedem, tá certo? Pede a mamãe, ou o papai, o responsável, tá certo? Pedacinho de algodão, tá certo? Vai precisar do potezinho, pedacinho de algodão, 4
carocinho de feijão. Mamãe, só é 4. 4 carocinhos de feijão, tá certo? Separe. Cuidado, viu, no feijão, deixa separado. E um pouquinho de água, tá certo, Jardim 2? Não é muita água não, um pouquinho. Pra quarta-feira que vem a gente vai fazer, tá certo? Essa é a experiência. Tá certo, meus amores? Não é pra fazer hoje não, é só a outra quarta-feira. A tia Luana só tá pedindo pra vocês guardar o material, tá bom? Agora a tia Luana vai deixar um videozinho pra vocês, tá certo? Sobre as plantas e suas funções. A gente aprendeu quantas funções hoje? 2, do caule e da raiz. Então preste atenção no videozinho, tá certo? Que vai ajudar vocês também na atividade. As plantas são seres vivos porque nascem, crescem, reproduzem e morrem. Agora vamos conhecer os nomes das partes das plantas: raiz, caule ou tronco, folhas, flores, frutos, sementes. Agora vamos aprender as funções das partes de uma planta. Raiz. Ela prende a planta no solo e dele retira a água e sais minerais que ela precisa. Caule ou tronco. Sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos e conduz os sais minerais e a água até as folhas para a produção do alimento. E no de caligrafia, vocês vão fazer, tá certo? A letrinha, qual a letrinha que a gente aprendeu? Segunda-feira, a letrinha X. Como é o somzinho da letrinha X, Jardim 2? Esse é o som da letrinha X. Vamos lá com a tia Luana. Vamos ver a família da letrinha X. X com A, chá. X com E, xé. X com I, xi. X com O, xó. E X com U, chu. Tá certo? Então faz lá a tarefinha de caligrafia e manda foto pra tia Luana, tá certo? E não esquece da agenda, tá bom, meus amores? Capricha na atividade, tá bom? Capricha na letrinha. Manda o registro pra tia Luana, que é importantíssimo pra tia Luana poder acompanhar vocês, tá certo? Então tem que mandar a foto, tá bom, meus amores? Beijo. Tia Luana ama cada um de vocês. Até